Olá, hoje eu queria conversar sobre a gestação anembrionada. Tive uma solicitação ali nos comentários pedindo para falar sobre esse assunto, um assunto que tem pouca coisa na internet, mas é um assunto bem relevante, né? Até porque 20%, né, 10% das causas de abortamento, no geral, são por causa de gestação anembrionada, né? E na realidade, assim, se a gente for pensar a quantidade de mulheres gestantes que têm quadros de abortamento, a gente está falando de um volume de pessoas muito grande, né? Sendo que a gente, alguns estudos mostram até que 1/3 das gestações, de uma maneira geral, acabam evoluindo para um aborto, né? E assim, qual que é a principal causa de abortamento? A principal causa de abortamento é algum tipo de malformação, normalmente está relacionada a uma alteração no cariótipo, tá? A gente sabe que os nossos cromossomos eles vêm em pares, né? E assim, a gente tem algumas alterações cromossômicas que acabam ocorrendo e que aumentam, acabam acontecendo de ter o quadro de abortamento. Então assim, a gente tem as monossomias, que ao invés de ter o par, ele tem só um dos cromossomos. A gente tem as trissomias, que ao invés de ter o par, ele tem 3 cromossomos. A trissomia mais comum é a trissomia do 21, tá? Que é a síndrome de Down, né? Existe uma porcentagem grande de trissomia do 21 que acaba evoluindo para o abortamento, tá? Mas essa é uma que acaba tendo mais nenéns que sobrevivem e que acabam nascendo, por isso que é sempre a mais comentada sobre a trissomia do 21. Existem as poliploidias, tá? Que são 3 ou mais cromossomos, tá? Então, normalmente as poliploidias são os que causam a gestação anembrionada, tá? E a gestação anembrionada, por causa dessa poliploidia, por causa dessa alteração desses cromossomos, ele acaba não formando o embrião, ou quando o embrião é muito inviável, ou seja, ele é muito alterado, ele acaba sendo degenerado e reabsorvido no saco gestacional. Então, quando você faz ultrassom, você só vê o saco gestacional e não vê o embrião. Como que a gente faz o diagnóstico disso? Normalmente a gente faz o diagnóstico através do ultrassom mesmo. Você imagina que quando a mulher engravida, quando a mulher descobre que ela está grávida, ela vai ter um atraso menstrual, ela vai fazer o teste de gravidez e ela vai fazer o ultrassom para poder estar confirmando a idade gestacional e ver se está tudo tranquilo, né? Quando a gente faz o ultrassom, a gente espera, a gente tem o que esperar, né, em cada momento da idade gestacional. Então, mais ou menos com 4 ou 5 semanas, você espera encontrar no ultrassom o saco gestacional, tá? Depois, entre 5 e 6 semanas, você espera que apareça a vesícula vitelínica dentro do saco gestacional. E entre 6 e 7 semanas, aí você já espera que você vai ter a presença do embrião, né? Então, se você faz um ultrassom e você vê que só tem o saco gestacional, que não tem o embrião dentro nem a vesícula vitelínica, você sabe que no intervalo máximo entre 10 a 14 dias, você teria que estar vendo a vesícula vitelínica ou o embrião. Então, se você repetir depois de 10 a 15 dias e não tiver aparecido o embrião ou a vesícula vitelínica, ou não tiver mudado a característica, ou o saco gestacional cresceu e não apareceu nada, a gente já faz o diagnóstico de uma gestação anembrionada, né? E que é uma gestação inviável, ela não vai realmente conseguir depois formar esse embrião. Então, obviamente que é um quadro bem desagradável em relação a esse aspecto da gestação, até pela expectativa, porque começa com tudo bem, normalmente é assintomático, então a mulher acaba não estando sentindo nada, está fazendo os exames, você vê o primeiro ultrassom e está tudo bem, e aí na hora que você repete o ultrassom, de repente você toma um susto, cadê o embrião, cadê a vesícula vitelínica? E aí você sabe que você está diante de um diagnóstico de uma gestação anembrionada, né? Normalmente a conduta que nós vamos tomar é bem parecida com a conduta de um abortamento retido, tá? Então assim, a gente tem 2 condutas principais. Uma conduta expectante, onde a gente espera que o organismo da mulher, que o útero dela estimule a colocar esse saco gestacional para fora, né? Então que ele mesmo faça essa limpeza. Normalmente a gente espera aí algo em torno de 4 a 5 semanas
né? Óbvio que isso tem que ter um acompanhamento médico, a gente tem que fazer ultrassons seriados e alguns exames em relação a esse aspecto para poder estar tendo esse controle, tá? E a gente tem a conduta ativa, que é uma conduta que a gente normalmente coloca um comprimido na via vaginal para estimular a dilatação do colo e ser a contratilidade para que o útero consiga colocar isso para fora. Normalmente essa conduta ativa você acaba precisando ter uma complementação ou com a curetagem para fazer essa limpeza ou com uma mil, que é a aspiração desse conteúdo, né, com outro aparelho. Quando a gente vai pensar em relação à taxa de sucesso de tratamento, as duas condutas têm boa taxa de sucesso, tá? Da expectante algo em torno de 85%, né? A ativa algo em torno de 90%, né? Se a gente for pensar qual que é o melhor para a mulher, a gente sempre, quanto menos a gente mexe nesse aspecto, melhor. Então assim, a conduta expectante acaba sendo um pouquinho mais tranquila, porque como a chance de ter que fazer uma curetagem, né, e de mexer no colo, né, de dilatar o colo e durante o procedimento, então assim, como a chance é menor de ter que fazer isso, você acaba tendo menos chance de machucar o útero, e isso para gestações futuras acaba sendo uma coisa bem importante, tá? Então, às vezes não dá para fazer a conduta expectante, isso é uma análise que vai ser feita em conjunto com o seu médico para poder estar sabendo direitinho se dá ou se não dá, se está tudo tranquilo para esperar, se você consegue aguentar emocionalmente também, porque essa é uma notícia que causa um baque. Esperar e ainda ter que esperar esse intervalo nem sempre é fácil, tá? Mas a gente tem essas opções, e depois que tem essa limpeza dentro do útero, a gente ainda tem mais um controle, nós ainda temos que ficar acompanhando por um certo tempo. Existe uma chance, por causa dessa poliploidia, disso desenvolver uma mola parcial, tá? É uma chance razoável, até de 50%, então a gente precisa ter um certo acompanhamento depois, né, até a gente virar totalmente essa página. Então não é que acabou logo que você terminou isso, ainda tem um tempinho de avaliação, a gente tem que fazer o controle de beta-HCG, o controle de ultrassom, tem algumas outras coisas para fazer. Então assim, a princípio parece um negócio super simples, mas ele não é tão simples assim, e realmente precisa sempre de um acompanhamento médico detalhado com o seu médico durante esse aspecto. Pode ser que surjam algumas outras dúvidas, se surgir, coloca aqui nos comentários, né, se a gente puder ajudar em mais alguma coisa nesse sentido. Eu espero ter conseguido ajudar em relação a esse vídeo. Agradeço a atenção e a gente se vê nos próximos vídeos. Fiquem com Deus.